Bem-vindo ao Rima da Mente. Hoje quero te convidar para uma viagem íntima e profunda, guiada pela figura da Senhora do Chá, símbolo de calma, acolhimento e sabedoria ancestral. Em meio à correria e ao barulho do mundo moderno, essa mulher silenciosa nos lembra que a verdadeira paz nasce dentro da gente, no silêncio que escolhemos cultivar. Se você já sentiu a alma cansada, a mente agitada, ou aquela necessidade urgente de parar, respirar e se reencontrar, este espaço é seu refúgio. Aqui, não buscamos soluções rápidas ou fórmulas mágicas, mas sim um caminho suave para cuidar da saúde mental, do autoconhecimento e da conexão emocional consigo mesmo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Rima da Mente para que possamos crescer juntos nessa jornada de silêncio, poesia e transformação. Vamos rimar palavras que acalmam e plantar sementes de serenidade no seu coração. Prepare sua mente e seu coração. A Senhora do Chá está esperando para te ensinar a arte da calma profunda. Ela não era famosa, nem buscava atenção. Mas quem a conhecia sabia. Havia algo diferente em sua presença. As pessoas a chamavam de Senhora do Chá, não por tradição ou título, mas porque ela fazia do ato de preparar chá um ritual. Não havia pressa em seus gestos, e isso, por si só, já causava um impacto. Em um mundo acelerado, alguém que não corre parece estranho, e por isso mesmo, essencial. As visitas chegavam carregadas, cansaço no olhar, urgência nas palavras, ansiedade no corpo. Ela não perguntava muito, apenas colocava a água para ferver, e em silêncio, esperava. Não para servir uma bebida, mas para criar um espaço, um intervalo, um momento em que tudo podia desacelerar. Enquanto o chá se preparava, algo acontecia. As pessoas começavam a respirar diferente. As palavras vinham com mais cuidado. Às vezes não vinham. E tudo bem. Era um dos poucos lugares onde o silêncio não precisava ser preenchido, onde não havia cobrança por respostas, soluções ou sorrisos forçados. Era como se aquele momento dissesse: você pode apenas estar aqui, sem precisar consertar nada, sem precisar provar nada, apenas estar. Com o tempo, algumas pessoas voltavam, outras não. Mas quem voltava dizia o mesmo. Aquele chá fazia algo que não sabiam nomear. Não era sobre o sabor, era sobre o tempo, sobre o que acontecia enquanto se esperava, sobre o que se sentia sem ser interrompido. Poucos percebiam, mas havia uma sabedoria ali. Um tipo de cuidado que não vinha em conselhos, mas em presença. Ela não oferecia soluções, oferecia espaço. E nesse espaço as pessoas começavam a escutar o que não conseguiam ouvir no barulho da rotina. Começavam a reconhecer os pensamentos que carregavam, os pesos que ignoravam, os sentimentos que empurravam para depois. Era um tipo de cura simples, mas profunda. E talvez por isso tão rara. A Senhora do Chá não falava sobre autoconhecimento, mas o promovia. Não explicava técnicas de respiração, mas sua forma de respirar era um convite. Não ensinava sobre saúde mental, mas sua calma era uma lembrança de que a mente pode sim repousar. Num tempo em que tudo exige pressa, ela nos lembrava do valor da pausa. Num mundo em que a voz alta domina, ela nos mostrava a força do silêncio. Num cenário em que a produtividade é exaltada, ela nos ensinava o valor de simplesmente estar. Esse primeiro encontro com a Senhora do Chá talvez não tenha mudado a vida de ninguém de imediato, mas plantava algo. Um tipo de presença que, uma vez experimentada, não se esquece. Um lembrete silencioso de que existe outro ritmo possível. Uma maneira de viver menos reativa, menos tensa, menos automática. E assim, sem pressa e sem palco, ela seguia regando o silêncio. Com chá, com tempo e com escuta. Depois de um tempo, começava a surgir uma pergunta silenciosa na mente de quem a visitava. Por que aquilo fazia tão bem? Não era apenas sobre o chá. Era sobre o espaço que ele criava. Um espaço onde a mente não precisava correr. Onde o corpo podia desacelerar. Onde a alma, muitas vezes sufocada, finalmente tinha permissão para respirar. Nos dias normais, não há pausas. A mente está sempre em alerta. Pensamentos se atropelam. Preocupações se repetem. A gente acorda já pensando no que precisa fazer. Dorme com a sensação de que faltou algo.
Há um ruído constante que nos acostumamos a chamar de normal. A senhora do chá não dizia que isso era errado, mas sua presença mostrava que outra forma de estar era possível, que o silêncio não é ausência, mas solo fértil, que parar não é fracasso, é cuidado. O barulho interno nasce da exigência constante, de uma cultura que mede valor por produtividade, que nos faz acreditar que descansar é desperdício, que vulnerabilidade é fraqueza, que só merece carinho quem já resolveu tudo. E assim vamos nos endurecendo. Criamos máscaras, fingimos estar bem, damos respostas prontas, rimos quando queremos chorar, e por dentro, a chaleira continua fervendo, pensamentos acelerados, emoções engarrafadas, sensações ignoradas. A senhora do chá não julgava esse processo, mas, de alguma forma, sua presença nos convidava a baixar a guarda, a colocar a xícara sobre a mesa e, junto com ela, deixar cair um pouco da armadura. Não era necessário explicar, nem justificar, bastava estar. Esse tipo de presença é raro, mas profundamente necessário, porque há dores que não pedem conselhos, pedem escuta. Há ansiedades que não se resolvem com respostas rápidas, mas com tempo. Há partes de nós que não precisam de correção, precisam ser vistas. E é isso que aquela senhora fazia, sem técnicas, sem fórmulas, apenas com presença. Com o tempo, quem se permitia viver aquela pausa começava a perceber algo importante. O problema não era sentir. O problema era nunca parar para sentir, nunca dar espaço para que a emoção respirasse, para que a mente se reorganizasse, para que o corpo deixasse de estar em estado de alerta constante. Aquela sala silenciosa, com o cheiro leve do chá, funcionava como um espelho. Ali, cada um podia ver-se com mais nitidez, não através do olhar do outro, mas do próprio olhar, um olhar mais gentil, menos crítico, mais acolhedor. Esse tipo de contato gera transformação, não porque muda o mundo, mas porque muda o modo como habitamos o mundo. A senhora do chá não prometia respostas, mas fazia uma coisa mais valiosa. Ensinava com sua calma que é possível viver de outro jeito, que o silêncio pode ser um mestre, que a pausa pode curar, que o chá, quando preparado com atenção, pode ser mais terapêutico que qualquer conselho. Ali começava um processo, não de solução imediata, mas de reconexão, um retorno ao próprio centro, ao próprio ritmo, à própria verdade. Algumas pessoas saíam da casa da senhora do chá em silêncio, outras choravam sem saber explicar. Havia algo naquela experiência que mexia profundamente, como se uma parte esquecida de si mesma tivesse sido tocada, como se algo que estava preso finalmente encontrasse espaço para sair. O silêncio ali não era vazio, era um tipo de presença. Um espaço seguro onde nada precisava ser dito, mas tudo podia ser sentido. No mundo lá fora, o silêncio incomoda. Ele é visto como constrangimento, como falha na comunicação. As pessoas sentem necessidade de preencher cada intervalo com palavras, sons ou distrações. Mas ali, naquela casa simples, o silêncio era o remédio. A mente precisa de silêncio. Não para se afastar do mundo, mas para se reconectar com ele de forma mais inteira. O excesso de estímulo cansa. A falta de pausa adoece. E sem perceber, vamos nos tornando mais ansiosos, mais irritados, mais perdidos. A senhora do chá não falava sobre isso com termos técnicos, mas sua prática era na essência terapêutica. Ela ensinava com gestos simples que o corpo precisa de descanso, a mente precisa de clareza e o coração precisa de espaço. Em sua presença, as pessoas começavam a se escutar de verdade. Percebiam como estavam tensas, como estavam respirando mal, como viviam em estado de urgência, e aos poucos iam soltando. Os ombros caíam um pouco. A respiração ficava mais profunda. A mente encontrava uma trégua. É nesse tipo de espaço que a cura começa, não como um milagre, mas como um processo, um retorno, uma lembrança de que existe um lugar dentro de nós que é calmo, mesmo quando o mundo está em caos. Muitas vezes, a dor que sentimos não é por causa de algo novo. É o acúmulo do que não foi sentido. Emoções ignoradas, dores abafadas, exaustões não respeitadas. A chaleira ferve porque nunca é retirada do fogo, e cedo ou tarde transborda.
A senhora do chá não apagava esse fogo com palavras. Ela apenas abaixava a chama, com paciência, com presença, e deixava que cada um sentisse, no seu tempo, a água se acalmando. Esse tipo de cuidado é raro, porque exige silêncio, e o silêncio nos obriga a ver o que evitamos, a escutar o que sempre abafamos. Por isso tanta gente resiste a ele, mas é no silêncio que as verdades mais profundas aparecem, e também as curas mais reais. O silêncio não nos julga, ele apenas revela, e o que é revelado pode finalmente ser cuidado. A senhora do chá não era terapeuta, mas ajudava as pessoas a voltarem para si, a reconhecerem o que sentiam, a aceitarem o que são, e isso, no fim, é o que mais precisamos. Ela não prometia alívio imediato, mas quem voltava, voltava diferente, não porque os problemas sumiram, mas porque a relação com eles mudou, porque agora havia mais espaço interno, menos tensão, mais consciência. O chá era só um meio. O verdadeiro remédio era o tempo que se tomava para estar presente, para respirar, para simplesmente ser. É disso que nossa saúde mental precisa. Menos cobrança, menos excesso, menos pressa e mais espaço para sentir, para parar, para ouvir o próprio corpo, para deixar que a alma se expresse sem medo. E o mais surpreendente era que, ao deixar a casa da senhora do chá, muitos levavam algo que não podiam descrever, um sentimento novo, um tipo de paz que não vinham buscar, mas que encontravam mesmo assim. Era isso que ela regava, a possibilidade da pausa, o valor do silêncio, a coragem de olhar para dentro. Ao longo do tempo ficou claro que a casa da senhora do chá não era um lugar comum. Era um espaço onde o silêncio servia para algo além do descanso momentâneo. Era o ponto de partida para uma transformação real. A transformação que ela proporcionava não dependia de grandes mudanças externas, mas de uma mudança simples e profunda, a maneira como nos relacionamos conosco mesmos. Porque, no fundo, a maior luta está aqui dentro, no ruído constante que criamos, nas cobranças que aceitamos, na pressa que nunca nos deixa. E é exatamente aí que o silêncio se torna essencial, não para fugir da vida, mas para entendê-la melhor, para entender o que você sente, para dar nome às suas emoções, para reconhecer suas necessidades. É um convite para desacelerar, sim, mas também para assumir o controle do seu próprio bem-estar emocional. O que a senhora do chá mostrou, sem precisar dizer, é que o poder de acalmar a mente está em cada um de nós. Que não precisamos esperar que o mundo desacelere para encontrar paz. Que o refúgio está em você, esperando para ser construído. Esse refúgio pode ser um canto da casa, uma rotina diária de alguns minutos de silêncio, um momento para cuidar de si mesmo. Pode ser o simples ato de preparar um chá com atenção plena, sentindo cada cheiro, cada sabor, cada calor da xícara nas mãos. Pequenas ações que, somadas, criam uma base sólida para enfrentar os desafios da vida. Construir esse espaço interno não é uma tarefa rápida nem fácil, mas é possível e necessária. Exige paciência, perseverança e, principalmente, gentileza consigo mesmo. É um processo que pode ter dias difíceis, mas cada passo é um avanço. Não espere que tudo esteja perfeito para começar. Comece onde você está com o que tem. Dê a si mesmo a permissão para pausar, para sentir, para cuidar. Essa é a base para uma vida mais equilibrada, mais clara, mais autêntica. O convite que deixo para você hoje é simples. Encontre seu próprio refúgio. Seja ele qual for, faça dele um lugar sagrado de cuidado. Use o silêncio para se ouvir. Use a pausa para se fortalecer. E lembre-se, não é sobre eliminar os problemas, mas sobre mudar a forma como você lida com eles. Sobre encontrar equilíbrio em meio ao caos. Sobre ser seu próprio porto seguro. Se esta mensagem tocou você, se sentiu a necessidade de desacelerar e olhar para dentro, inscreva-se no canal. Aqui continuaremos caminhando juntos nessa jornada de autoconhecimento e cuidado emocional. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal Rima da Mente para continuarmos juntos nessa jornada de autoconhecimento e cuidado emocional. Conte para nós nos comentários qual pequeno ritual ou pausa você vai começar a cultivar hoje.
Vamos construir aqui no Rima da Mente uma comunidade de apoio onde o silêncio e a reflexão se tornam forças que nos conectam, fortalecem e inspiram. A sua paz começa agora. O caminho está diante de você. Dê o primeiro passo com o Rima da Mente ao seu lado.